Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos pela tua presença. Nós te louvamos porque somente tu, Senhor, tens as palavras de vida. Fala conosco. E realmente, Senhor, opera a tua obra. Liberta, salva, cura, Senhor. Perdoa. Libera a tua vida. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Este salmo tem como contexto a história do pecado de Davi com Batseba, o adultério. Não somente o adultério, mas após adulterar, Davi tenta esconder o seu pecado. E nessa tentativa, ele acaba conduzindo e ordenando o assassinato de Urias, marido de Batseba. É diferente do Salmo 51. O Salmo 51 é uma reação quase que imediata de quando Davi foi confrontado com o seu pecado. E ele, como resposta, tem aquele Salmo 51, que é o seu salmo, a sua oração no momento do seu arrependimento. Aqui no Salmo 32, nós temos um masquil. Não é o meu pastor Maquil, mas bem podia ser. Porque, abro parênteses para uma citação, é tão bom estar com o Senhor, a gente sempre aprende. Sou muito instruído pelo Senhor através da sua vida.
Que Deus abençoe. Amém? Masquil quer dizer que é um salmo de instrução. Isso quer dizer, irmãos, que esse salmo aqui não é como o 51, que é uma reação imediata. Lá, em algum momento à frente na vida de Davi, e aí a gente não sabe que momento exato é esse, mas ele refletindo sobre a história da sua vida com Deus. Ele parando para lembrar dos seus pecados. E parando para lembrar que a confissão dele não foi imediata. Ele foi duro. Ele pecou ainda mais, tentando esconder o seu pecado. Se casou com a viúva, com um papel que parecia diante da sociedade tão bonzinho, né? Olha, esposa do valente dele, não vai deixar ela abandonada, até casou com ela. O bebê nasce. Então a gente sabe que entre ele pecar, assassinar, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12 chega, Natã o profeta, passou aí pelo menos 9 meses, né, gente? Natã o profeta chega, com muita sabedoria, não é? Conta a história de um homem abastado que recebe uma visita e vai matar a única ovelhinha do vizinho pobre, Davi, o rei Davi, que tinha sido pastor e o seu senso de justiça incendiou o homem. Levantou e já perguntou, quem é que esse homem tem que morrer? E Natã, eu queria enxergar essa cena, irmãos. Natã vira para ele e diz, esse homem é você. E então, ali, depois de todo esse tempo, Davi reconhece e confessa o seu pecado. Eu pequei. E o pecado dele não ficou sem punição, né? A gente tem essa expectativa, se eu confessar, vai ficar tudo bem. Eu vou falar como eu falei. Tem pai que faz isso, né? O filho confessou, passa a mão na cabeça. Mas a gente precisa aprender com o Senhor, não é assim que funciona. Confissão não é uma estratégia para escapar da consequência. Natã continuou com a palavra do Senhor. A espada não se apartará da sua casa. E o seu filho morrerá. Este salmo é uma instrução após todos esses acontecimentos. Após alguém que viu as consequências do seu pecado. E ele começa instruindo, Tem instruções que a gente pode dizer, façam como eu. Mas tem instruções que a gente pode dizer, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Estamos juntos?
Então vamos ver versículo 1, versículo 2, continue com sua Bíblia aberta. Ele começa com bem-aventurado. Irmãos, que declaração linda, né? O Salmo começa com a conclusão do que ele está nos ensinando. Bem-aventurado, abençoado, feliz. E ele está nos dizendo que o que ele vai nos ensinar aqui é um assunto de grande importância, porque é um assunto que fala sobre uma vida feliz, uma vida de satisfação, uma vida de bênção e de integridade. Então ele começa, né, e é um salmo muito especial, porque ele é um salmo de bem-aventurança dupla, né? O versículo 1 e o versículo 2 começam com bem-aventurado. Então esse salmo está nos dizendo, eu vou te declarar e vou te mostrar o caminho de ser realmente abençoado, de ser realmente realizado em Deus, de estar com a sua vida íntegra diante do Senhor. E então ele diz, bem-aventurado aquele cujo a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Paulo cita esses 2 versículos em Romanos, capítulo 4, quando ele vai nos ensinar sobre a doutrina da justificação. O centro aqui da bem-aventurança não é o que o homem fez. O centro da bem-aventurança é o que Deus fez. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós podemos ser bem-aventurados, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados. A justificação, irmãos, fala de 3 elementos essenciais. Primeiro elemento da justificação é a substituição. Deus é santo e na sua santidade ele não tolera o pecado. E Deus é justo e na sua justiça o pecado precisa ser punido. Mas Deus é misericordioso. Então ele cumpre a sua justiça de forma tal que o salário do nosso pecado é lançado sobre Cristo Jesus naquela cruz. Ele morreu naquela cruz e derramou o seu sangue, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele nos substituiu, ele carregou a nossa condenação. Amém, queridos? Nós temos a segunda parte, né? A de que nós fomos inocentados, porque ele carregou o nosso pecado. E nós nos arrependemos e confiamos nele. E nós temos a terceira parte, que é a justiça de Cristo Jesus. Conta ao nosso favor. Ele nos declarou justos. Não porque somos, mas porque a justiça de Cristo foi depositada ao nosso favor. Eu faço a seguinte comparação. Se eu tenho uma conta
que eu não possa pagar. Está ruim, não está? Mas aparece um homem muito rico e ele paga a minha conta. Acabou a minha dívida, não acabou? Mas agora eu sou um pobre sem dívida. Porque eu não tenho dívida, mas eu não tenho nada além disso. E esse homem rico vai lá e me dá um cartão com acesso à conta dele. E diz, pode usar. É isso que Cristo Jesus fez conosco. A justiça dele foi depositada ao nosso favor. Um julgamento não nos declara culpado ou justos, né? É culpado ou inocente. Mas nós não fomos declarados simplesmente inocentes, nós fomos declarados justos. Amém? Não é um processo. Esse ano eu completei 41 anos de convertido. Eu hoje não sou mais justificado do que eu fui há 41 anos atrás. Porque é um ato de Deus. Ele, naquele momento em que eu me arrependi dos meus pecados e confessei a Cristo Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador, naquele momento, Ele me declarou justo. Amém? Essa palavra iniquidade, irmãos, é uma palavra que tem a ver com culpa, com perversidade, mas a raiz dela está ligado com a ideia de ser torto, de tortuosidade, de algo que deveria estar ereto, mas que saiu na posição errada. Talvez nos lembre a ideia de peso, algo que se dobrou por causa do peso do pecado. Talvez o meu melhor exemplo, esse é um exemplo para quem já fez compras. Já pegou o carrinho de compras e foi fazer. Se você nunca pegou, eu quero te convidar a uma aventura muito interessante. Pegue um carrinho, entre no supermercado e vá o guiando. Hoje diminuiu isso, mas quem faz compras já deve ter tido a oportunidade de pegar um carrinho com a roda empenada. Já teve essa experiência gloriosa? Que você quer conduzir o carrinho numa direção e ele está indo para outra. E você vai puxando aqui, e ele vai para outra. Eu não sei. Mas algumas vezes fazendo compras, eu tive a sensação, esse carrinho sou eu. E eu acho que eu dou muito trabalho para o meu Senhor. Porque a impressão que eu tenho é que o meu Senhor quer me manter sobre o caminho. Mas as rodas da minha alma são empenadas por uma natureza dentro de mim chamada a lei do pecado. O Espírito dentro de mim está me empurrando para um lado. Mas se ele largar um pouco, minhas rodas empenadas me levam para outro. Eu acho que foi nesse dia que eu entendi melhor Romanos 8, que o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, geme,
com gemidos inexprimíveis. Nós temos um ditado, não é, sobre isso. Pau que nasce torto, morre torto. Olha aí para a pessoa do seu lado, sorri para ela e diz para ele assim: Jesus é carpinteiro. Gente, parece que até isso é profético, né? Sim, meu Deus, Ele vai endireitar tudo que está torto na nossa vida, amém, queridos? Bem-aventurado é esse homem que experimenta o que é essa obra gloriosa dele ter levado o nosso pecado. E então ele vai dizer o conflito, aqui no versículo 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus olhos, os meus ossos, pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu sou uma pessoa que falo aqui no púlpito, sabe? Mas saiu daqui do púlpito, eu não sou de falar, não. Existem pessoas que são de falar, né? Elas falam muito. Mas quando o assunto é sobre confessarmos os nossos pecados, nós temos que lutar contra terríveis cadeias de silêncio. Existem pessoas aqui, esta noite, que estão aprisionadas pelo silêncio. E essas cadeias precisam ser quebradas. Existem pessoas aqui esta noite que sabem claramente o que é este tormento que Davi está falando do que ele sofreu. Enquanto eu calei o meu pecado. Envelheci. Eu acho tão interessante essa declaração, envelheci. E nós estamos na geração que mais luta contra o envelhecimento. Seja a começar por procedimentos estéticos, até os atuais e avançados protocolos de longevidade. O sonho que o ser humano vai alcançar eternidade sem Deus. Pecado não confessado envelhece. Pecado não confessado tira o seu ânimo, o seu vigor, a sua juventude, a sua força. Te torna uma pessoa passiva, sem reação, uma pessoa fraca, inclinada sob o peso da culpa. Os meus ossos secaram, doíam no meu bramido. Olha que contraste bonito esse salmo mostra. Eu calei o meu pecado. Esse bramido aqui, irmãos,
é a ideia de um leão rugindo. Nos processos de dor da nossa alma, nós gememos, nós gritamos, nós esbravejamos, muitas vezes com o nosso orgulho, lutamos, gritamos. Mas o nosso pecado não é confessado. Você já foi confrontado por alguém por causa do seu pecado? Já arrumou suas justificativas? As suas tentativas de manipular? Gemendo como vítima, esperando que alguém diga tadinho de você? Ou rugindo como leão, virando um porco espinho, não toca aqui, senão eu vou te agredir. Mas o quebrantamento não vem. Só que a cada crise dessas, os seus ossos ressecam. A culpa em um processo que não envolve simplesmente a sua mente. É um processo que envolve todo o seu corpo. Adoece. Nós temos vários médicos aqui, temos uma alta estatística que eles podem falar de pessoas que são encaminhadas a médicos com problemas chamados psicossomáticos. Começa aqui, mas vai refletir no seu corpo. Em 1866, um escritor chamado Dostoiévski escreveu um clássico chamado Crime e Castigo. É a história de um jovem que comete um crime por causa de uma ideologia. Logo no início do livro aparece isso, mas o restante do livro ele sofre o castigo. Essa dor, esse bramido. Sabe o que eu acho engraçado? Quando Dostoiévski escreveu esse livro, ainda não existia psicologia. Mas é uma narrativa policial profundamente psicológica. Mostrando as febres, as dores, a doença, a inquietude de alguém que tentava racionalizar o mal que ele fez, mas não vencia um selo que Deus pôs lá, chamado consciência. Tem gente que é bom para explicar por que fez as coisas ruins, né? Lá em casa, meus filhos já conhecem o ditado, que já virou ditado lá em casa. Quem é bom para justificar, é ruim para se arrepender. Nós vivemos em uma geração que tem explicação para todos os pecados. Mas é uma geração muito ruim para bater no peito e dizer: me perdoa, eu pequei. Essas cadeias precisam ser quebradas. E então no versículo 5, perdão, eu ainda quero falar do versículo 4, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Engraçado a gente ler a história de José com tudo que ele está passando e diz: a mão do Senhor estava sobre ele. E a mão do Senhor estava sobre ele quer dizer,
Em meio de circunstâncias ruins, José estava sempre abençoado. Mas quando nós estamos com pecados não confessados, a mão do Senhor está sobre nós. Mas ela está sobre nós para segurar a bênção. Porque Ele é um Deus que nos ama. E Ele não quer desistir de nós até que o arrependimento chegue. Hoje de manhã, pastor Maquil ministrou sobre um capítulo de Levítico 26, não é isso? Falando de que Deus diria, que Deus disse inclusive, se você continuar não ouvindo a minha voz, eu andarei até contra ti. Eu andarei, porque você está andando contra mim. Mas Ele faz isso porque nos ama. Porque só existe um lugar de cura chamado confissão. Arrependimento. Eu preciso me arrepender do meu pecado. E é nesse lugar então que Davi foi conduzido no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Hoje, nós precisamos ser levados a este lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu decido hoje romper com as cadeias de silêncio. E eu confessarei o meu pecado, porque eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua cura, da tua salvação. Eu preciso caminhar em intimidade, em comunhão com o Senhor. Restaura a minha alma. Os irmãos de José, quando estavam no meio do tratamento, voltando do Egito para Canaã, na primeira vez, diziam assim: eu sei porque isso está nos acontecendo. É por causa do que fizemos ao nosso irmão José. Eu aprendi com esse texto na Bíblia que a distância entre a boca e o ouvido é muito rápida, não é? Eu não vou lembrar aqui de cor e salteado a velocidade do som, é rápido. Mas do ouvido ao coração pode demorar anos. Eu não sei há quanto tempo você está lutando, mas hoje é dia de libertação. O Senhor está te dizendo, abre o seu coração. E como Ele disse lá em Hebreus, capítulo 3, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Confesse o seu pecado e deixe a alegria, o perdão do Senhor entrar, a bem-aventurança entrar. E Ele continua: por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tempo é um fator importante. E eu vou citar novamente Hebreus 3, que diz: arrependa-se no tempo
que se chama hoje. Vamos dizer juntos? Diga aí. O dia de Deus não é amanhã. O dia de Deus é hoje. É o tempo em que se pode achar. Alguns aqui entendem que esse muitas águas pode significar que se a gente não confessar a tempo, as muitas águas nos cobrirão. E amanhã pode ser tarde demais. Alguns entendem que esse verso está dizendo: não interessa a situação em que você está agora. Talvez você esteja se afogando nas consequências da dor do seu pecado, da sua culpa. Mas se você confessar, Ele vai te resgatar. Amém? O nosso Jesus é o Jesus que ressuscita Lázaro. 4 dias de morto. Lembra da irmã Marta dizendo: já cheira mal, Senhor. Você consegue imaginar o estado de putrefação? 4 dias depois. Não importa quão apodrecida esteja a sua vida por causa do seu pecado, se você confessar hoje, Ele vai te dizer: sai para fora, e você receberá vida. Ele é o Deus que restaura todas as coisas, mas o tempo se chama hoje. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Irmãos, que coisa maravilhosa. Alguém que estava no silêncio por causa do pecado, e agora, diante da confissão, diante do perdão. Lembra de Gênesis 3? Quando a gente está no pecado, Deus nos chama e a gente se esconde. Mas quando a gente confessa, está tudo resolvido, eu não quero mais me esconder de Deus. Ele é o meu esconderijo. O meu esconderijo da minha própria natureza pecaminosa, eu me refugio nele. Ele é o meu esconderijo, nesse mundo perverso, eu me escondo nele. E agora não há mais silêncio, eu estou cheio de alegres cantos. O povo de Deus é um povo que canta. Nós cantamos, nós dançamos, porque o nosso pecado foi perdoado. Nós cantamos, nós celebramos por causa do livramento que nós temos em Cristo Jesus. E então começa uma linda palavra profética nesse salmo. Gente, que coisa linda é! O Senhor tomando Davi aqui agora e profetizando, e ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ah, irmãos, dá vontade até de falar em línguas. A gente só fala com um propósito, do jeito correto. Amém, irmãos? Olha aqui, irmãos. Ele vai te ensinar. Esse não é um salmo de instrução? Ele está nos dizendo, o próprio Senhor vai te instruir. O próprio Senhor vai te guiar. Eu espero que todos aqui saibam bem o que é isso. Guiar-te-ei com os meus olhos.
Eu espero que não só os da geração antiga, eu espero que todos os pais aqui ensinem isso para o filho. Filho tem que saber o que a gente diz no olhar. A gente dá um sorrisinho assim, olha, às vezes não dá para segurar o sorriso, né? Agora é assim, né? Mas o Senhor está te dizendo, a instrução é que você vai me conhecer e você vai ter intimidade de tal forma comigo que você vai compreender o meu olhar. Mas como será compreender o olhar de Deus? De um Deus que não é expresso em imagem de escultura. O olhar de Deus está me expressando. Não chega para aí, não. Eu tenho um caminho a seguir. Não seja como a mula e como o cavalo, sem entendimento. Olha, irmãos, exercitar a mente, a lógica. Ele está dizendo que não é um mistério, não. Eu construí você, eu desenhei você com pensamentos, com emoções, com vontade, e eu vou usar essa razão que eu pus dentro de você, para que você seja guiado e para que você me conheça. Você não é um bicho irracional que vai ser guiado por freio. Não são as circunstâncias que vão te frear. Tem gente que é dura de coração, que diz assim, ó, se Deus não quiser, Ele fecha as portas, eu estou indo. Isso não é fé não, irmãos, isso é rebeldia. Você está esperando um freio de fora para te parar. Eu já andei feito mula, quebrei um braço, machuquei o outro. E eu falei assim, antes que vá minhas pernas, deixa eu confessar. Deixa eu me render. Porque eu estou feito mula. Estou pior que ela, porque o freio está vindo e eu estou resistindo. Mas quando a gente confessa, a gente entende o olhar, o nosso entendimento é mudado. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, cantai alegremente, todos os que sois retos de coração. Talvez a gente lê aqui o justo, reto de coração. Mas eu não pequei? Pecou. Mas se você confessou, o Senhor te declarou justo. E você vai entrar nesta alegria, nesta vida de misericórdia. Eu quero concluir falando sobre Cristo Jesus, quando saiu do Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, nós temos essa passagem no capítulo 17 de Mateus. Diz lá que, quando Pedro viu Moisés, Elias, o Senhor conversando, sem saber o que falar, ele disse, vamos fazer barracas e vamos todos dormir aqui. Eu fiquei pensando, quantas coisas a gente diz sem saber o que dizer. A gente é tão errado, tão torto, que mesmo diante da glória de Deus, a gente expressa coisas erradas sem saber. Mas assim que eles descem dali, eles lidam com o pai que está com o filho endemoniado. E a Bíblia diz que o demônio que estava nessa criança era um espírito mudo.
Diga aí, espírito mudo. Aquele menino é liberto. O pai procurou os discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio e perguntaram para Jesus: por que não conseguimos? E ele disse: por causa da vossa incredulidade. Ao início ele olhou para aquele povo e disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Eu tenho para mim que incredulidade é acompanhado de espírito de mudez. Porque a palavra de Deus diz assim: crie, por isso falei. A palavra de Deus diz em Romanos 7, quem crer no seu coração e confessar com a sua boca. A palavra de Deus diz que quando o pai de João o Batista ouviu do anjo que a esposa engravidaria e ele não creu, o anjo disse: porque você não creu, ficará mudo, até o menino nascer. Se coloque em pé. Segredos são prisões. E hoje nós vamos quebrar o espírito de mudez na nossa vida. Amém? Confesse o seu pecado. Feche os seus olhos e clame a Jesus agora, dizendo a Ele: Senhor, em o nome de Jesus, esta noite eu rejeito toda cadeia de silêncio na minha vida. Eu cansei de ser como a mula, de ser como o cavalo. Liberta-me. Eu quero te confessar o meu pecado. Mas eu quero sair deste lugar de peso, de tormento. Senhor Jesus, esta noite nós clamamos a Ti. E pedimos, Senhor, que o nome de Jesus, todas as travas da nossa boca, de nos quebrantarmos, de nos arrependermos, de reconhecermos: eu pequei, Senhor. Pequei contra Ti. Perdoa-me. Eu clamo pelo poder do Teu sangue. Eu clamo pelo poder da Tua cruz, o poder do Teu nome. Mas tira-me deste lugar de sequidão e de peso. Senhor, eu estou cansado de palavras vazias, de gemidos, de gritos, de bramidos, que não trazem solução, antes me afundam cada vez mais no meu pecado. Esta noite, Pai, em o nome de Jesus, nós clamamos que as cadeias demoníacas de mudez, de incredulidade, sejam arrebentadas pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós cremos, por isso nós falamos. Nós queremos entrar na bem-aventurança do Teu perdão. É o que nós te oramos, é o que nós te clamamos. Em o nome de Jesus, leva-nos a um lugar de confissão, mas não nos entregue ao nosso pecado. Em o nome de Jesus. Amém.
que a graça